De volta com o programa O Que Dá Certo, estamos aqui na Praça das Corujas, aqui de Barreiras, né? Batendo um papo aqui sobre empreendedorismo com esses dois jovens que representam muito da juventude que está hoje empreendendo, não só na nossa cidade, como na região, nesse país que não para e está cheio de oportunidades, não é isso, Clébio? Clébio, e aí, a perspectiva de crescimento desse negócio, né? Você vê esse futuro, vê esse cenário promissor, ou você está junto com as estatísticas de algumas pessoas que só veem dificuldades? Não, a gente vê crescimento, a gente já tem planejamento para crescimento, né? A gente já tem já projetos, né? Ideias já em fase de andamento, onde a gente pensa em crescer realmente a empresa. Eu costumo falar sempre com o Anderson uma coisa, que a gente tem que olhar mais para a empresa do que para a gente como empresários. Vamos colocar que a nossa empresa esteja acima de tudo. E com isso, colocando ela acima de tudo, você traz um bom trabalho, né? Um bom serviço, né? Você consegue trazer um serviço de qualidade e assim a gente consegue levantar a empresa e realmente chegar ao ponto onde quer chegar. Isso é muito interessante porque a maioria dos empresários, a maioria, né, dos empreendedores pensam que o resultado pode vir a curto prazo. Não é verdade, Anderson? E aí? Assim, abrimos um negócio, tem um ano que nós estamos com a empresa no mercado e a gente já está ganhando dinheiro. É assim? Na verdade não, né? Eu acho que todo o nicho, né, em toda a área, existe muita dificuldade, né, para você chegar no mercado. Tem a questão de você conquistar a fidelidade do seu cliente, você lidar com a concorrência, né, além de todo chamamos assim, um backstage, né, ali por trás do que acontece, né, jamais isso deve transparecer. Então, existe dificuldades sim. Iniciais, né? Iniciais, mas que, claro, com o tempo, com planejamento, organização, né? Sabendo que a priori é a empresa realmente que deve crescer. Né? E não existe você montar um negócio hoje e falar, olha, daqui a 6 meses eu quero estar com um salário de 5 mil. Não dá, né? Porque a empresa tem que se estabelecer no mercado, para depois você futuramente recolher os seus lucros, né? Com certeza, então tem que ter essa paciência e a persistência de estar no caminho certo, trilhando o que foi planejado, para que os resultados, com muito trabalho, para que os resultados aconteçam, né? O Clébio estava me dizendo aqui que ele tem uma perspectiva de 5 anos para tirar férias, né? Ele imagina que ele vai tirar férias daqui a 5 anos. E aí, Clébio, quando você olha para trás, você que muito tempo foi funcionário, carteira assinada, 13º, férias, e aí? Jogou tudo isso para cima? Pois é, né? Então assim, a gente tem uma perspectiva de 5 anos tirar férias, porque assim, empreendedor realmente, uma coisa que ele tem que riscar dele é férias, né? Infelizmente. Mas assim, a gente tá planejando realmente, a gente não fica sem descansar, a gente tem que descansar, a gente descansa. Mas quando falar assim, férias, 13º, assim, a gente esquece isso aí. Então assim, a gente como empreendedor, né? A gente busca sempre evoluir e trazer um diferencial para o mercado de Barreiras, né? Isso é muito importante. E aí eu fico pensando, Anderson, se fosse para voltar atrás, né? Aquele garoto lá de 18 anos que trabalhava na empresa, né? Já com implantação de sistemas, de softwares e tal, e aí de repente, né, viu uma oportunidade de montar um negócio, você voltaria atrás para estar ali trabalhando e tal, ou continuaria nesse ritmo que vocês estão, né, empreendendo, sem ainda ter ao certo o que vai acontecer de agora em diante? Não, sem dúvida continuar empreendendo, né? Quando você, querendo ou não, quando você se adapta a uma cultura de uma outra empresa, você tem regras lá, né? Então suas ideias às vezes não são o perfil da empresa, né? Então eu acredito que o empreendedor, não só eu, quanto o Clébio, qualquer outro, ele é uma cabeça muito pensante, né? Então vê oportunidades, né? Tem um desejo de fazer diferente, de fazer algo do meu próprio jeito, vamos dizer assim. Então, quem tem esse desejo, realmente eu indico que tente empreender, vai atrás, sonhe, tente conquistar seu espaço, porque o mercado ele é aberto para todo mundo. Mas me diga uma coisa, o negócio já está pelo menos pagando as contas? Ou seja, eu vi lá que vocês têm um espaçozinho, tem uma sala pequena, é bom frisar isso, né? São os dois aqui trabalhando lá o tempo todo, atendendo hoje uma carteira de mais ou menos 40 clientes. Aí eu quero saber o seguinte, com esse portfólio que vocês iniciaram o trabalho de vocês, já está ganhando dinheiro? Tá dando para pagar as contas, né? Já tá dando para pagar as contas, a gente não deixa mais conta atrasada, né? Porque antes até deixava, hoje a gente não deixa. Mas assim, que nem o antes falou, pensar no passado jamais, né?
resolveu ser empreendedor, agora é pensar na frente e evoluir. Não, e o interessante também, Kleber, são 2 pontos que eu acho importante em relação a vocês, pela história que contaram aqui. Não é só não pensar no passado, é também não pensar a curto prazo. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa a curto prazo, imaginando, não, rapidinho vai dar certo, e nem sempre é assim, né? A trajetória aí requer muita disposição, né? Já teve algum momento realmente que você assim disse, poxa, tá complicado seguir, e aí buscou uma alternativa para continuar motivado? Sim, praticamente foi no início, né? Quando você inicia um projeto, você inicia um empreendimento, você vai encontrar pedras no caminho, né? E aí a melhor forma de você fazer isso é o quê? Desviar delas, né? De forma ética e de forma profissional. E quando a gente iniciou, a gente trabalhava em um tipo de nicho específico, comércio, né? Aí a gente parou para pensar, a gente foi estudar. Eu friso sempre isso, estude bem o ramo, o segmento e o nicho que você tem para empreender, né? E a gente estudando e lendo muito sobre isso, a gente viu a necessidade que veio uma legislação para os produtores rurais. Então, assim, que entrou em vigor agora em janeiro, que já foi prorrogada antigamente. Então, assim, a gente viu assim, ó, vamos trazer uma solução para os produtores rurais. E a gente traz essa solução para os produtores rurais hoje, onde eles podem emitir a sua nota eletrônica, né? Que antes era só, poderia fazer avulsa, né? Se depender da Cefaz, que nem sempre é amigável, ou fazer num bloco. Aí o governo, ele não permitiu mais usar os blocos, e é onde a gente entra com essa solução. Isso é muito interessante porque o empreendedor, ele se antecipa às tendências, né? Ele se antecipa aos problemas, e isso você só consegue, né? Essa prioridade se você estiver muito bem capacitado, informado, participando de eventos e entendendo a cabeça do cliente. Como é que vocês monitoram no dia a dia o que está acontecendo no mercado, Anderson? Então, a gente está sempre buscando, né, novas informações. Claro, a Cefaz também é uma parceira, sempre lançando novidades, né? Então a gente procura também repassar sempre essa informação ao cliente, né, manter um relacionamento estrito com o cliente, né, realmente que vá além de um contrato assinado, que se precisar me liga, né? Então a gente tem esse relacionamento firme com o cliente diário, né? Então isso faz com que a gente também, eles também dê alguma informação, às vezes, da própria área, do nicho de produto rural, ou então... Ou seja, não é só vender o produto ou serviço e deixar lá, tem que estar acompanhando, né, para entender realmente se está atendendo as necessidades dele. Exatamente, tem que estar por dentro do comércio, né? Entender ali o que é que o cliente faz, o que é que surge de novo para ele, né? Para que a gente tenha a proposta de solução em tecnologia, para que resolva e sane o problema dele. Hoje em dia vocês devem ter muitos convites aí, né? Até para poder contar um pouco da história de vocês, porque muitos jovens não entenderam ainda o empreendedorismo como uma oportunidade, né? O que vocês têm dito para essas pessoas que estão iniciando o negócio, Kleber? O que é que ficou de toda essa experiência que você acumulou ao longo dessa sua carreira, né? Inicial ainda, jovem, mas de empreendedor? A gente hoje, por iniciar agora, né, a gente passa sempre por esses novos empreendedores, é o quê? Você tem que sempre estudar o seu nicho, né? Você tem que entender o que você está entrando, onde você está entrando, onde você está pisando. E hoje tem muitas, aí tem o próprio Sebrae, onde pode te auxiliar sobre isso, né? Pode te dar um auxílio. O Sebrae nos ajudou no início para a gente entender mais ou menos o nosso nicho, né? Porque a gente precisava de números, né? Sobre empresas, a quantidade de empresas que abrem barreiras. Então o Sebrae nos auxiliou muito nisso. Então, assim, conheça o seu nicho, né? Aprenda sobre ele, saiba lidar com ele, e o segundo passo é assim, arrisque. Você tem que arriscar. E se não der certo, você arrisque de novo. E se não der certo, arrisque de novo. É isso aí. Tem que ir realmente para o mercado, ver se tudo que está ali no papel, né, se o mercado entende da mesma forma. Porque colocar ideias no papel é fácil, né, Anderson? Difícil é movê-las. Exatamente. Com certeza, mas realmente acreditar no seu potencial, acreditar que você tem um diferencial a oferecer para aquele cliente e que realmente ele vai se interessar naquilo. Então é aí que vai nascer um interesse maior do cliente, é aí que você vai conseguir montar a sua carteira, né, e consequentemente sua empresa vai virar popular, ganhar seus clientes. E possa ser que com essa experiência de vocês identifiquem outras oportunidades, que o mercado é muito dinâmico. Kleber, por que dá certo? Por que dá certo? É uma pergunta boa. Por que dá certo? Porque tem que inovar, né? A gente fala muito assim, se você quer dar certo, inove. Traz mudanças, traz um novo para a sua empresa. Porque quando você traz um novo para a sua empresa, você traz uma inovação para a sua empresa, vai dar certo.
Então talvez esse foi o grande, digamos assim, o grande caminho que vocês trilharam, né? E estão buscando até hoje, né? Esses diferenciais que realmente agregam valor naquilo que vocês fazem. Olha, eu queria agradecer muito a participação de vocês dois, né? Foi muito interessante conhecer um pouco mais da história de vocês enquanto empreendedores, né? Desejo muito sucesso. Eu sei, a gente sabe que não é fácil, mas é desafiador. Mas cá para nós, se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então tem que realmente fazer um trabalho do dia a dia, luta, labuta, para que os resultados aconteçam. Então, em nome do Sebrae, da TV Câmara de Barreiras, agradeço aqui ao Clébio, agradeço aqui também ao Anderson, né, por ter dispensado um pouco do seu tempo, né, para poder trazer um pouco da sua experiência enquanto jovens empreendedores, tá bom? Eu queria agradecer também você que está nos ouvindo, nos acompanhando aí pela sua audiência, e eu espero que realmente mais uma história possa contribuir para que você tome uma decisão se deve empreender ou não, mas sobretudo que aumente a sua autoestima e perceba que mais do que problemas nós temos muitas oportunidades na nossa cidade. Quanto mais você amplia a sua informação, quanto mais você busca entendimento sobre esse cenário, mais você vai perceber isso. Esse é o papel do programa O Que Dá Certo, essa parceria do Sebrae com a TV Câmara de Barreiras. A todos meu muito obrigado, um forte abraço e até o próximo programa.